Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. O Web Jornal do Paulo Maciel é um noticiário com fatos resumidos, transmitidos para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Diariamente você tem aqui, então, notícias resumidas e atualizadas. Isso é que é importante. Então, vamos lá, vamos às informações. Um governador da Austrália. Olha, essa é a edição, só quero frisar mais uma vez, é a edição da segunda-feira, hein? Dia 6 de abril de 2020. Então, começamos efetivamente a semana, apesar de várias restrições ao funcionamento das atividades normais da nossa sociedade. Vamos ver, porque já está havendo alguma flexibilização em alguns municípios, em alguns estados. Mas vamos lá, vamos às notícias resumidas nesta segunda-feira, 6 de abril de 2020, no Web Jornal do Paulo Maciel. Um governador da Austrália fez um documento inusitado. Olha só o que esse governador fez. Eu acho que é até para sair um pouco dessa histeria sobre coronavírus. O governador lá de um estado autorizou o coelho da Páscoa a quebrar a quarentena para entregar os ovos nas casas de crianças. A medida foi tomada após ele receber uma carta de uma criança perguntando sobre o assunto. Olha aí o que aconteceu, hein? É para quebrar o clima, né? Quebrar o gelo. No estado de São Paulo, olha também para quebrar o gelo, o que aconteceu no estado de São Paulo. Um síndico fez uma vaquinha, arrecadou dinheiro e contratou um músico para fazer show para os moradores isolados em seus apartamentos, por causa do coronavírus. Né? Todos isolados, ele contratou um músico, o cantor, um cover do saudoso Elvis Presley, fez a apresentação sozinho, de frente para a fachada do condomínio, e os moradores saíram nas sacadas para aplaudir. Olha, essa notícia aqui eu vi, deixa eu ver, acho que foi no ES2 da TV Gazeta Noroeste, se não me engano. Um vazamento em rede de água no bairro São Vicente, em Colatina, está gerando reclamações de moradores. Então, acho que as autoridades já vão verificar isso. A rede já foi reparada, mas é preciso deixar o trecho de terra aberto até a secagem completa. Tem um trecho lá no beco que tem uma terra aberta, um buraco, né? Então, nesta semana, o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, o SANEAR, deverá fazer a reavaliação do local após a emenda realizada na tubulação. A autarquia deve investir, segundo informações, R$800 mil, quase R$1 milhão, hein, para construir uma nova rede futuramente no bairro São Vicente. Um abraço para os moradores do bairro São Vicente, em Colatina, meus amigos e amigas. Olha, nesta segunda-feira, hoje, dia 6 de abril de 2020, a vacinação da campanha nacional do Ministério da Saúde contra a gripe influenza será somente para pessoas acamadas, que serão visitadas pelos vacinadores, e moradores da zona rural, mas isso em Colatina, tá? Cada município tem um sistema próprio de vacinação, tem sua equipe própria, então você que está assistindo ao Web Jornal do Paulo Maciel, procure saber como será no seu município. Agora, em Colatina, nesta segunda, somente para pessoas acamadas e moradores da zona rural. Nos próximos dias, os outros pontos devem ser reativados com a chegada de novos lotes de vacinas. Olha, jatos de ozônio por 15 segundos num túnel de uma cidade do interior paulista. Já pensou? É um túnel de plástico, lá, de material plástico, com jatos de ozônio.
E quem passa pelo tubo ficaria, né, quem está passando pelo tubo ficaria protegido do coronavírus. É tipo uma desinfecção. Então, uma coisa que eu fiquei até observando, falei, cada uma que surge, né? Mas se tem eficácia, né, que se faça. Olha, no sábado a Itália atingiu a marca superior a 15 mil mortes. No sábado, em 15 mil mortes, desde o início da pandemia do coronavírus. Por outro lado, pela primeira vez, o número de pacientes internados em UTIs italianas diminuiu. Já há uma tendência de queda no número de vítimas letais diárias, que passou de 970 para 680 mortes. Autoridades acreditam que o pico da epidemia já foi atingido no país, que começa a conter o contágio. A região da Lombardia é a mais atingida e a ordem para quem sair à rua é utilizar máscara ou outra proteção da boca. Em Portugal, a situação já é mais leve. O isolamento social também está vigorando e o número total de mortos até o momento é de 300. Olha, o medo do coronavírus tem feito mulheres optarem, olha só, mulheres grávidas no caso, né? Mulheres grávidas. Então é importante a gente frisar que são mulheres grávidas a optarem pelo parto em casa, por dar à luz em casa, pois o parto desta forma é permitido pela lei brasileira. Você sabia? O parto em casa? Agora, tem que ser com a equipe, tem que ser uma equipe com experiência e treinada. Não pode ser, de repente, você convocar alguém para ir lá fazer o parto. Tem que ser uma equipe com experiência e treinada. O local do parto é uma escolha da gestante. Elas não querem intervenções desnecessárias nos hospitais nesses tempos de propagação da Covid-19. Temem, né? Lógico, a mãe teme que... elas temem o seguinte, que entrem pessoas contaminadas no hospital e isso pode expor o filho a uma situação, né, de contaminação. Então, a preocupação das mães com os filhos, então muitas mães estão optando pelo parto em casa. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver. Uma notícia de onde... bem, a primeira morte no interior capixaba. Vamos falar da primeira morte no interior capixaba? Pois é. É importante a gente falar porque já aconteceu uma morte no interior capixaba e eu já divulguei, inclusive, no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Acesse lá e você vai encontrar notícias sobre isso. Agora, eu não tinha falado ainda aqui no Web Jornal, então vamos ao fato. A primeira morte no interior capixaba por Covid-19 aconteceu em São Mateus. Então, aconteceu em São Mateus, foi no último sábado. Trata-se do bancário Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos de idade, que estava internado desde o dia 26 de março na unidade de terapia intensiva, UTI, de um hospital privado. Ele foi o primeiro caso confirmado do município do Litoral Norte espírito-santense. A transmissão é considerada local. A vítima era gerente-geral da agência da Caixa Econômica no centro. A agência havia suspendido o atendimento presencial, mas o autoatendimento, com as medidas de desinfecção, permanecia aberto para esse tipo de prestação de serviço, né? Desde que haja desinfecção, as autoridades liberam, né? Estamos falando muito agora nessa época de distanciamento social, isolamento domiciliar. Estamos falando aí, vejo muitos comentários sobre a telemedicina. Já houve até autorizações para o funcionamento da telemedicina. O Conselho Nacional de Medicina que o diga. O teleatendimento pode ser teleorientação, teleconsulta, e exames podem ser orientados ou realizados. Olha aí, até exames.
é a medicina à distância, em tempo de isolamento social. No caso das grávidas, até falei há poucos instantes, o atendimento deve ser obrigatoriamente presencial, ainda que em domicílio. Então, não pode acontecer a telemedicina para as grávidas. As grávidas podem ter até o parto, fazer o parto em casa, né? Se submeter ao parto em casa, mas tem que ter o atendimento presencial, não pode ser telemedicina não, né? O ator Thiago Rodrigues, é o Tobias, da novela Amor Sem Igual, da Record TV, foi flagrado numa praia nos últimos dias. Nesses tempos de isolamento social, tem algumas pessoas que de vez em quando escapolam e acabam indo para as ruas, no caso aí para a praia, né? Inclusive essa novela Amor Sem Igual, da Record, que está tendo uma audiência considerável, ela vai ser interrompida porque as emissoras deixaram de gravar a continuidade das suas novelas por causa da pandemia do coronavírus. O governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, suspendeu os passes escolares, justificando que não está havendo aulas nos estabelecimentos estudantis, né? Por isso não é preciso o passe. Será entregue, por outro lado, cesta alimentícia para quem está em casa, desde que a família esteja inscrita no Cadastro Único do Governo Federal, CadÚnico. Está prevista a distribuição de 88 mil cestas por mês. Olha que perigo, gente. Agora, uma outra notícia internacional. No Peru, 21 pessoas morreram ao tomar licor adulterado, pensando que prevenia contra o coronavírus. Meu Deus do céu, hein? Licor adulterado. Falar nisso, fala-se que o álcool é muito bom, né, para prevenção do coronavírus. E em Colatina, eu tenho visto aí muitas pessoas entornando álcool, né, bebendo bebida alcoólica. Mas é uma forma de passar o tempo, né? Não tem como você controlar isso. Muita gente está bebendo mesmo a bebida alcoólica para passar o tempo, para se distrair. E como você vai ter um controle sobre isso? Não há como, né? É uma forma realmente de que algumas pessoas encontram de passar o tempo, né? Esse tempo de confinamento domiciliar. Mas eu falo sério aqui porque essa notícia das 21 pessoas mortas eu vi no SBT Brasil, o telejornal do canal SBT, né? No Peru, 21 pessoas morreram tomando licor adulterado, pensando que prevenia contra o coronavírus. Informação para você não para. Telefones para saber dos decretos que proíbem o funcionamento de lojas comerciais em Colatina. Atenção, porque a minha base de trabalho é aqui em Colatina. Eu sei que a internet vai para o Brasil, para o mundo, mas a minha base de trabalho é aqui em Colatina, então vou passar os telefones para quem tem dúvida sobre o que pode e o que não pode funcionar. Então, há um decreto aqui no município, que foi até prorrogado, foi assinado um novo decreto, prolongando o prazo aí para o comércio lojista ficar fechado. Telefone, vamos lá. Tem 2 telefones? Então vamos passar. 3177-7011 e 3177-7025. E tem telefone também para saber mais sobre a Covid-19, o vírus coronavírus. Tá bom? Ou outros assuntos da área de saúde daqui do município de Colatina. Então, o outro telefone agora para a área de saúde e o coronavírus. 99796-2361. 99796-2361. Tem mais um telefone aqui que eu quero passar, 2 telefones. Do PROCON. O PROCON estadual é 151. Você pode ligar aí, daqui de Colatina mesmo. 151. PROCON estadual. E o municipal, 3721-1313. Tá bom? Então, se tem alguma dúvida, alguma informação a saber do PROCON, só ligar. Olha, muitos profissionais estão tendo trabalho demais, né? Estão tendo grande trabalho nesse tempo. Já pensou você que esses
profissionais de saúde, que eu falo mesmo, tem um grande trabalho nesse tempo de expansão do coronavírus no Brasil. Mas não são só profissionais de saúde, lógico, os profissionais de saúde estão mais envolvidos, mas são motoristas de ônibus, ajudantes de limpeza, eletrotécnicos que precisam fazer consertos, reparos e prevenção nas redes de internet e telefonia nos postes. Então, são muitos. Há ainda médicos, enfermeiros, garis, empregados de supermercados, farmácias, padarias, policiais, agentes penitenciários, pessoal que trabalha nas indústrias, né? Os industriários. Então, olha, meu abraço para vocês e que dê tudo certo, tá? Vocês consigam executar os seus trabalhos de uma forma muito saudável, é o que nós esperamos neste momento, tá bom? Mais informações sobre o primeiro caso de coronavírus em Colatina. Vamos lá? Primeiro caso confirmado. O paciente é um empresário que está em UTI de hospital particular e tem bons avanços. Mesmo antes de ser diagnosticado com a enfermidade, ele estava gripado, né? Antes era gripe. Manteve o isolamento social ficando em casa. Ele manteve contato somente com familiares, a esposa, o filho, a nora e a neta. Essas pessoas estão sendo monitoradas. O paciente informou que não saiu da cidade antes de descobrir a doença e, portanto, não tem ideia de como foi contaminado pelo novo coronavírus. A cunhada dele informou em vídeo na internet que nas primeiras consultas falou-se em gripe e ele permaneceu em casa. Como a febre persistiu, na quarta consulta ele foi internado. Olha, São Mateus já possui o quarto caso confirmado de coronavírus. Este último caso não testou positivo da primeira vez, mas os profissionais de saúde insistiram nos exames, analisando até o pulmão do paciente. Foi então que constatou-se a doença, né, do quarto caso confirmado de coronavírus. É um paciente do sexo masculino que está com sintomas leves em isolamento domiciliar, acompanhado pela vigilância epidemiológica. Todos os casos mateenses têm relação com o primeiro caso. Meus amigos, temos que falar sempre dessas informações. São Mateus e Aracruz liberaram as feiras livres de hortifruti granjeiros. Olha, assim como na Grande Vitória, né? A Grande Vitória tem Vila Velha, Cariacica, Vitória mesmo, a capital, estão com feiras liberadas. E no interior, pelo que eu estou sabendo agora, São Mateus e Aracruz, no litoral norte, liberaram as feiras livres de hortifruti granjeiros, mas obedecendo várias normas sanitárias de prevenção ao coronavírus. Há, por exemplo, a determinação de um distanciamento de 5 metros entre as bancas e utilização de máscaras hospitalares para os feirantes. Na cidade aracruzense, os restaurantes e lojas de chocolates voltarão também a funcionar nesta segunda-feira. E aí essa notícia aqui eu vou falar novamente, que é sobre a isenção de tarifa de água em Linhares. O SAAI de Linhares liberou do pagamento da tarifa quem consumir até 10 metros cúbicos de água, ou seja, 10 mil litros. A isenção da cobrança pelo consumo é válida por 3 meses, abril, maio e junho. Então, se você aí em Linhares consumir até, por isso que é bom economizar, hein, gente? Até 10 metros cúbicos, você não vai pagar a taxa, a tarifa, né, de água durante 3 meses. Deixa eu ver. Em Colatina, o prefeito Sérgio Meneghelli proibiu o funcionamento das feiras livres de hortifruti granjeiros desde o início das medidas de prevenção ao coronavírus. E o que está, digamos, salvando muitos donos e donas de casa são os vendedores ambulantes que passam com seus veículos pelos bairros. Aqueles vendedores ambulantes que passam com veículos automotores, né? Deixa eu ver aqui. Já é possível ver muitas pessoas pelas ruas do estado do Espírito Santo utilizando as máscaras hospitalares ou aquelas produzidas artesanalmente. Eu ontem mesmo vi
vi um rapaz, sua esposa, me parecia, e duas criancinhas usando máscaras. Eu acho que são máscaras artesanais feitas em casa, mas depois esse pai das crianças, eu acredito que seja o pai, ele com a máscara, as duas criancinhas, um casalzinho, um menino e uma menina, também com as máscaras no rosto, e depois eles pegaram um ônibus e foram, né, para se proteger. Eu acho que é válido, né? O ministro da Saúde, Luiz Mandetta, já até informou que as pessoas realmente, tomando todos os cuidados, podem produzir essa máscara em casa. Quem produzir a máscara de tecido deve utilizá-la com muito cuidado, né? Porque cuidado para colocar e para retirar. Tem que pegar pela alçazinha, pelo elástico, né? Tem que saber usar, deixar ela folgada. E a máscara não pode ficar úmida no rosto, tá bom? O equipamento é adicional, ele é mais um item para ajudar na prevenção. O mais importante, como eu sempre falo, é a lavagem das mãos e evitar o contato físico. Vamos a mais notícias? Tem mais notícias aqui. Olha, no domingo, ontem, fez um mês desde que foi anunciado o primeiro caso confirmado do coronavírus no estado do Espírito Santo, hein? Primeiro caso da Covid-19. Então, tudo começou no dia 1º de março de 2020. No dia 3 de abril já foram anotados 153 casos. Vamos lá, R$1 trilhão é quanto o governo federal pode injetar em diversos setores do Brasil para enfrentar a pandemia do coronavírus, hein? Previsão foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, segundo informação veiculada na Rádio Jovem Pan de São Paulo. Deixa eu ver se tem mais alguma notícia. Na última sexta-feira, dia 3 de abril de 2020, um homem morreu em acidente de trânsito na rodovia ES 080, entre Colatina e São Domingos do Norte. Houve colisão entre o automóvel da vítima e com um caminhão. O motorista do carro de passeio veio a óbito. No mesmo dia, um homem foi encontrado morto nas águas do Rio Doce, na altura do cais da Praça Sol Poente, na sexta-feira, né? Esse homem, ele seria de Vila Velha, esse encontrado morto no cais. Bem, o Domingos de Ramos foi com isolamento social em Colatina. Só houve missa para o bispo, os padres e o diácono e os auxiliares. Então, Domingos de Ramos, a missa foi transmitida, eu vi a missa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Colatina, foi transmitida pelo Facebook às 9 horas e foi celebrada pelo bispo diocesano Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, o pároco, padre José Valdeci Romão, o vigário paroquial, padre Fábio Chagas da Silva, o diácono Amauri Braz Caser e a equipe de liturgia e de canto também. Então não houve presença de público nessa missa do Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa. Então a Igreja de Colatina continua nesse procedimento de se proteger os fiéis, que na verdade são milhares de fiéis em todo o estado, e as igrejas certamente ficariam cheias se as missas fossem abertas, no intuito de proteger, por orientação das autoridades de saúde, a igreja, o bispo, no caso, ele é o responsável pela diocese de Colatina, achou por bem ainda não liberar as missas presenciais. Então, missas sem povo na abertura ontem da Semana Santa. Nós tivemos então essa missa no edifício São João Paulo II, no auditório Bento XVI, ok? Agora vamos aos indicadores econômicos, vamos ver como é que fechou o mercado financeiro na semana passada.
na sexta-feira passada. O dólar fechou em alta de 1,14%, cotado a R$ 5,32. A Bolsa Brasileira teve baixa de 3,76%. Índice Bovespa 69.537,56 pontos. Novo salário mínimo deste ano, de 2020, R$ 1.045. O cálculo por hora dá R$ 4,75. Por dia dá R$ 34,83. Taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa do governo, 3,75%, a menor taxa da história. Inflação dos últimos 12 meses, 4,01%. Cotação do café na última sexta-feira, no fechamento dos negócios daquela semana, no Centro de Comércio de Café de Vitória. Arábica 6, R$ 530. Arábica 7, 395. Conilon 7, R$ 323 a saca de 60 quilos. Vamos a outras notícias? Vamos lá. Notícias sempre resumidas aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Estados e municípios devem decidir como cumprir o calendário escolar. O governo federal publicou a medida provisória que permite que as escolas tenham menos de 200 dias letivos no ano, desde que garantam, no mínimo, 800 horas de ensino na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. A flexibilização deverá observar as normas dos sistemas de ensino respectivos, ou seja, estados e municípios devem decidir as regras para o cumprimento da jornada mínima. Então fica por conta dos governadores e dos prefeitos dos municípios essa decisão, tá bom? Quanto às escolas particulares, de acordo com o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, Ademar Batista Pereira, a medida facilita o planejamento. Diz ele que as escolas particulares foram autorizadas a voltar a trabalhar. Não precisarão as escolas, sacrificar os sábados, podendo se preparar para continuar a vida escolar. Segundo ele, a pandemia está sendo uma oportunidade para aprender a usar algumas ferramentas para as quais havia resistência. Não vão substituir de forma definitiva o ensino presencial, mas vão permitir fazer algumas coisas que são possíveis fazer, levando em consideração a idade das crianças. Então a notícia completa está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vai lá e você, vai saber de mais detalhes. Inclusive, no blog tem uma informação da Prefeitura de Colatina sobre a educação do município. A informação é de que a Prefeitura está buscando ainda estratégias, né? Então, conta com a compreensão e participação das famílias. Que a família deve zelar pelos filhos, realizar atividades, incentivando-as a aprofundar seus conhecimentos e dialogar sobre as dúvidas e aprendizagens. Então, não tem ainda uma estratégia definida. Qualquer coisa, você entra em contato com sua escola, eu acho que todo pai deve ter o telefone da sua escola em casa. Coronavírus. A Prefeitura de Linhares vai viabilizar os hotéis para os profissionais de saúde. A Prefeitura de Linhares viabilizou uma rede de proteção aos profissionais de saúde diretamente ligados com o tratamento do coronavírus. Então, os hotéis de Linhares, localizados em pontos estratégicos, serão disponibilizados para receber os profissionais de saúde a partir desta semana ou da próxima, hein? A iniciativa tem o apoio da empresa Brametal. Então, o prefeito Guerino Zanon disse que a situação dos profissionais de saúde que moram com pais idosos ou têm mulheres grávidas e bebês ou vivem com pessoas que estão em tratamento oncológico é difícil, né? Então, já pensou? A pessoa trabalha no hospital e vive com idosos, bebês, mulheres grávidas. Então, por isso, os hotéis estão sendo preparados para receber, esses profissionais de saúde em Linhares. A notícia completa, você vai verificá-la, vai ler completamente no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com.
tá bom? Acesse aí que é fácil, a notícia é longa, então você, para saber mais, para digerir melhor, você tem que ler o texto todo no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora, outra informação aqui, que é importante também a gente falar nesse web jornal do Paulo Maciel de segunda-feira, dia 6 de abril de 2020, é que todo mundo poderá ter contato com o coronavírus. Você sabia disso? A afirmação é do secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gobardo. Ele afirmou, numa entrevista coletiva em Brasília, que é provável que o novo coronavírus alcance toda a população, ou grande parte da população. O contato, olha só, o contato para tirar essa histeria que às vezes há, o pânico. O contato não quer dizer que todas as pessoas desenvolverão os sintomas da doença. Então, conforme o histórico da disseminação da Covid-19, já observado em outros países, 86% das pessoas que entraram em contato com o coronavírus não apresentaram nenhum problema de saúde. Olha aí, gente, que notícia boa. 86%, quase 90% das pessoas não tiveram nenhum problema. Os 14% restantes tiveram que procurar hospitais. Desses, alguns foram internados, alguns em unidades de terapia intensiva e uma fração veio a óbito, uma fração menor. A atual taxa de natalidade no Brasil é de 4,2% dos casos notificados. Todo mundo vai ter contato com o vírus. O que a gente precisa é ter tempo, disse Gobardo, que é o representante, secretário executivo do Ministério da Saúde. O que se precisa é de tempo, se referindo à necessidade de ampliação do atendimento, preparação de mais leitos e equipamento de mais unidades com respiradores artificiais. Preocupa o secretário os riscos de sobreposição da Covid-19 com eventual aumento de gripe por influenza H1N1, comum no inverno brasileiro. O país, então, por isso, já está fazendo a campanha nacional de vacinação anual contra essa gripe H1N1 ou influenza, tá bom? Então, é importante nós falarmos sobre isso. Agora, deixa eu ver, Mega Sena, hein? Mega Sena teve sorteio no último sábado, você sabe disso? Teve sorteio e acumulou o prêmio, vai a 10 milhões e meio no próximo concurso. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.249 da Mega Sena, sorteadas na noite de sábado no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê. As dezenas sorteadas foram 0409, 31, 47, 49 e 53. Segundo a Agência Brasil, a Quina teve 27 acertadores. Cada um receberá mais de R$ 39.800. Quem fez a quadra vai receber R$ 862. O próximo concurso será na quarta-feira. Quem gosta de jogar é uma boa, né? Bem, agora temos aqui essa notícia sobre o confinamento, esse isolamento, distanciamento social. Os psicólogos estão preocupados. A situação inédita de confinamento em casa e distanciamento social entre as pessoas por causa do coronavírus em pleno século XXI cabe no enredo de romances distópicos ou de filmes apocalípticos de ficção científica. Na realidade, entretanto, essa trama pode vir recheada de desconfortos, situações de estresse, desequilíbrio emocional e até alguma neurose. O alerta é dos psicólogos. Em tempo de novo coronavírus, é preciso prestar atenção e cuidar da saúde mental no dia a dia, hein? Olha, de acordo com Lidiane Streapko, professora de psicologia do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, a situação vivida em todo o planeta era impensável há poucos meses por causa do domínio absoluto da ciência e da disponibilidade de tecnologia para, inclusive, deter doenças. Poxa vida, hein? Então, olha aí, psicologia preocupada. Você quer ler a notícia completa? Entre no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tá bom? repórterpaulomaciel.blogspot.com.
Deixa eu ver aqui se tem mais notícia. Tem várias notícias, eu não estou querendo me alongar muito, não é? Mas essa notícia sobre máscaras caseiras, vamos falar um pouquinho sobre ela? Máscaras caseiras podem ajudar na prevenção contra o coronavírus. Para proteger você e sua família, o Ministério da Saúde orienta a produção de modelos simples de pano que podem funcionar como barreiras na propagação da doença. Então, desde o início da pandemia, uma corrida mundial em busca de máscaras de proteção fez com que elas sumissem das prateleiras. Então, o Ministério da Saúde está realizando compras de fornecedores nacionais e internacionais em grandes quantidades para garantir a proteção dos profissionais de saúde. A confecção de máscaras caseiras tem se tornado um fenômeno mundial e qualquer cidadão pode fazer a sua em casa. Entre no meu blog, coloque lá, ó, máscaras caseiras no campo de busca e você vai encontrar essa notícia completa. E o governo federal ele lançou uma plataforma para a oferta de produtos e serviços gratuitos à população. Olha que interessante neste tempo, hein? Está no ar a plataforma Todos por Todos, no qual empresas, entidades e associações, além de órgãos públicos de todo o país, podem oferecer à população serviços e produtos de graça ou em caráter de emergência. O objetivo é reduzir ao máximo os impactos negativos, sejam sociais ou econômicos, no contexto da pandemia do coronavírus. A página é acessível pelo link www.gov.br/todos por todos. Deu para entender? www.gov.br/todos por todos. Nesse local, concentra-se uma rede voltada aos cidadãos atingidos pela pandemia, sejam enfermos, familiares ou comunidades com algum tipo de necessidade específica. Há dicas como serviços de internet mais acessíveis, ferramentas de trabalho remoto, cursos de capacitação à distância, opções de entretenimento em casa, informações atualizadas em tempo real sobre o coronavírus. Vai lá então, hein? E quer saber a notícia completa? Acesse o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Eu sempre peço para acessar o blog, gente, é porque as notícias elas são mais fáceis de se ler, né? A notícia você pode fazer a leitura com mais tranquilidade, porque eu posso colocar mais texto no blog. E nos outros endereços eletrônicos é meio difícil colocar texto. Então, no blog, não. No blog, coloco texto em quantidade. Vamos ao último balanço do Estado do Espírito Santo. A Secretaria divulgou o 37º boletim da Covid-19. Até o último balanço, 166 casos no Espírito Santo, né? Até o último balanço que foi publicado no sábado à noite. Então, vamos lá aos números de casos confirmados. Vamos ver aqui. 1 em Afonso Cláudio, 4 em Aracruz, 1 em Cachoeiro, 14 em Cariacica, 1 em Castelo, 1 em Colatina, 1 em Fundão. Guarapari tem 3, Itapemirim 1, vamos mais aqui, tem 1 em Santa Teresa, 4 em São Mateus, 1 em São Roque do Canaã, 28 na Serra, 2 em Sooretama, 1 em Viana, 50 em Vila Velha. Vila Velha é o município com maior número, 50 em Vila Velha. Vitória tem 43 e o total de casos confirmados no estado até o boletim divulgado no último sábado é 166. Tá bom? Para sua informação. E deixa eu ver mais. Óbitos até sábado, 6. Tá bom? 166 casos da doença confirmados, 6 óbitos. São as informações. E se você quiser... tem um número aqui também de casos descartados. Olha, bastante casos descartados. É quase a maioria.
1.253. Não é a maioria, porque tem também total geral, mas é a maioria dos casos, né? 1.253 descartados. Então, pensou-se que era coronavírus e foram descartados. 1.253, a grande maioria. Tá bom? Então, é informação para você aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. A notícia completa está no blog. Deixa eu falar essa notícia aqui também, que ela é importante. O Ministério da Saúde adquire 15 mil respiradores. Olha só, hein? 15 mil respiradores, que bom. Importante, é um investimento de R$1 bilhão, inclusive, hein? Vamos a essa notícia. O Ministério da Saúde adquiriu 15 mil respiradores mecânicos no valor de $13 mil cada, com investimento de R$1 bilhão. Após a assinatura do contrato, no fim de março, a empresa tem até 30 dias para entregar os equipamentos no Brasil. Os ventiladores ajudam pacientes que não conseguem respirar sozinhos e seu uso é indicado nos casos graves de coronavírus, que apresentam dificuldades respiratórias. O Ministério da Saúde também tem mantido diálogo permanente com produtores brasileiros de respiradores para garantir a oferta no país. Então, olha aí o investimento de R$1 bilhão para adquirir 15 mil respiradores, porque eles são essenciais nos casos mais graves, quando o paciente não pode respirar, não consegue respirar, não é? Então, vamos lá. Olha, vamos encerrar aqui com as manchetes do jornal A Tribuna de ontem, domingo, porque o jornal A Tribuna é o único jornal impresso que nós temos aqui no nosso estado do Espírito Santo, que circula diariamente. E ele tem mais de 80 anos, traz notícias importantes. Governo libera a abertura de salões e barbearias. Clínicas de estética também podem abrir, desde que cumpram as regras de higiene. AT em família. Como ensinar honestidade aos filhos? Os pais, eu digo para vocês, é isso mesmo. Os pais têm muita responsabilidade nessa hora, ensinar honestidade aos filhos. A hora de se reinventar é agora. AT2, tecnologia causa discussão entre 80% dos casais. Maioria vai continuar a trabalhar em casa, em 10 profissões após a crise. Advogados, médicos e psicólogos estão entre os profissionais que vão atuar em home office depois do fim da pandemia do coronavírus, segundo especialistas em gestão de pessoas. Até médico vão trabalhar em home office, é a telemedicina, né? Fonte Grande, urbanista sugere redesenhar cidades para o enfrentamento de pandemias. 12 receitas caseiras para manter a beleza. Especialistas dão dicas para deixar cabelo, pele e unhas saudáveis na quarentena. A maquiadora Jennifer Laize usa ingredientes naturais para esfolar a pele e hidratar os cabelos. Diz ela o seguinte, olha, vamos ver o que ela fala. Se bem usados, esses produtos podem ser úteis. Regina Navarro, no mundo ocidental, o corpo é visto como inimigo do espírito. Heróis da medicina no combate ao coronavírus. Dono de bar é preso por desrespeitar quarentena. Coluna do Estadão. É política, eu não vou falar não. Politicagem, tem gente usando politicagem numa época de doença, eu sou contra. Eu não vou falar essa notícia não. Acho que esse é o momento da gente deixar a política partidária de lado e pensar no bem comum, né? Não vou falar não. Bem, essa moléstia que abala o mundo, gente, ela vai passar. Eu sei que tem muita gente preocupada, por isso que eu quero mandar esse recado aqui. Muita gente em casa, às vezes, com pensamentos diversos. Então, a moléstia que está aí no mundo, ela vai passar. E mesmo para aqueles que não resistirem a ela, nós vamos rezar muito. A intercessão, nós católicos acreditamos na intercessão. Vamos rezar muito para que Deus receba essas almas que se foram pela pandemia. O céu é onde existe a vida plena. Rezemos então para que os que sucumbiram até agora ao coronavírus tenham pedido perdão a Deus pelos seus pecados, tenham se arrependido, porque somente assim Deus vai nos acolher na vida eterna que nós acreditamos. Perante Deus,
esse pedido de perdão tem que ser feito, esse arrependimento tem que existir. É a consciência reta, né? Agora, eu também acredito, olha, a mortandade, por causa dessa moléstia mundial, não será muito grande no Brasil. Acredite e reze, ore. É importante a oração em todos os momentos da vida, e principalmente nesse. Precisamos acreditar que Deus está no controle. Então, vamos encerrando dizendo Shalom Adonai, que quer dizer a paz do Senhor, a paz de nosso Deus. Para todos vocês. El Shaddai quer dizer Deus onipotente. Ele proverá, acredite, ele é onipotente, pode tudo. Peça e você receberá. E Maranatá é do aramaico, língua, idioma, o dialeto de Jesus Cristo. Maranatá. Os protestantes dizem Maranata, com acento na penúltima sílaba. Os católicos dizem Maranatá, proparoxítona, acento, a tônica na última sílaba. Mas o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Por isso, devemos crer que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E devemos também nos arrepender dos nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. E aí, depois que nós passarmos dessa vida, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Nós seremos glorificados, viveremos na eterna alegria como anjos, junto com Maria Santíssima, com São José, com São Paulo, com São João, São Pedro, com os anjos. E vamos louvar a Deus. Essa será a nossa missão. Shalom. Até lá.